sempre coloquei Deus na frente das minhas conquistas, Deus na frente dos meus planos, Deus na frente de todos os meus projetos. Hello, guys! Então, hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês, começar a contar um pouquinho pra vocês sobre como foi essa minha decisão de ir pra Irlandinha. Na verdade, eu sempre tive sonho de ir pra fora do Brasil, morar fora. Ah, Uli, por que você não gosta do Brasil? Não tem nada a ver, gente. Eu adoro o Brasil, eu acho que tem coisas que eu nunca explorei aqui no Brasil que eu ainda vou explorar. Então não é uma saída definitiva do Brasil. Eu ainda quero voltar aqui pra explorar muitas coisas que eu acho mega interessantes. Só que a vontade que eu tenho de explorar fora do Brasil é muito maior do que a de explorar aqui. Então é um sonho, não é um sonho americano, é um sonho europeu. Eu sempre visei muito, tanto o Canadá quanto a Europa. E finalmente eu consegui começar a me organizar para realizar esse sonho. Eu sempre tive isso muito vivo dentro de mim, essa vontade de ir para fora do Brasil. Quando eu dei um start, tipo assim, é agora, esse é o momento, eu vou começar a mexer o que eu posso pra ir. E eu comecei a pesquisar muitas coisas, eu já sempre vi muitas coisas lá de fora, sobre como ir e tudo mais, mas eu tinha medo, né? Então, com filho pequeno, instabilidade financeira, é muito difícil a gente tomar essa decisão. Eu tive que morar sozinha, eu trabalhava longe e tudo mais. E aí eu entendi que Deus estava me preparando. Quando eu fui morar sozinha, eu morei em hostel, eu morei em quarto compartilhado, eu morei sozinha mesma, num estúdio no centro de uma cidade, daquela cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sentia que Deus estava me preparando pro desapego, sabe? E aí eu comecei eu não me incomodava com aquilo, sabe? Eu só me incomodava de ficar longe do meu filho e de não poder trazê-lo pra mim, né? Não ter recurso suficiente pra deixar ele perto de mim. E aí eu não consegui levar ele pra morar comigo lá. E aí eu dei um start, comecei a ver, né, pesquisar as coisas. E uma amiga me contou que ela tinha feito um intercâmbio. E eu já tinha pensado em intercâmbio antes, até porque assim que eu iniciei a faculdade, me ofereceram um intercâmbio para Portugal. E eu não conhecia intercâmbio, né? Foi novidade pra mim. E aí eu comecei a pesquisar sobre aquilo e aquilo encheu meus olhos, sabe? Eu, nossa, caraca, imagina em Portugal. Só que meu filho era muito pequeno. Então, meu pai era vivo. E aí quando eu fui falar pro meu pai que eu queria, caraca, pai, Portugal e tal, e ele virou pra mim e falou assim, como é que você vai com o filho pequeno? Aí eu, caraca, é mesmo. Aí ele falou assim, escolhas, né? Fui mãe cedo, então tinha que ir. Eu tava sofrendo ali as consequências disso. Eu não fui, mas fiquei com aquilo na cabeça. Cara, um dia eu vou. Enfim. E aí, depois disso tudo, depois que eu me vi estável, né? Eu acho que estabilidade não existe, tá, gente? Estabilidade, assim, de emprego financeiro, essas coisas podem mudar de uma hora pra outra e a gente não tem como prever, mas a gente tem como se planejar. Então, quando eu me vi estável, né? Que era só eu e meu filho agora, e que eu já tava dando conta, sabe, das coisas com ele sozinha, já não tinha meu pai há um tempo, então já tinha se passado vários anos, e eu me via adaptada àquela situação, mas não acomodada. Então eu decidi que ali eu ia começar a planejar o meu intercâmbio, que era a porta de entrada para eu ir para outro país. E eu sempre gostei, assim, sempre não, mas eu gosto muito de estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de aprender coisas novas. Então, isso foi um gatilho e foi um trampolim pra eu decidir começar pelo intercâmbio. E aí eu comecei a procurar meios de ir para o Canadá, porque eu tava vendo muita coisa que era sobre cursos na minha área, enfim. E no Canadá começou a aparecer muita coisa. Sabe aquilo do algoritmo, quando você começa a pesquisar as coisas, começa a aparecer pra você? Era isso. Então, como eu queria muito o Canadá, eu comecei a pesquisar, mas eu não tinha inglês, eu nunca tive a oportunidade de fazer curso de inglês. E aí, mas eu sempre gostei muito, então assim, na escola, eu adorava inglês. Eu sabia o básico, né? Porque eu tive inglês a vida toda na escola. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que pra ir pro Canadá, do jeito que eu poderia ir, eu precisava ter o inglês intermediário, para eles me aceitarem numa graduação lá, ou num curso que me oferecesse trabalho e estudo, porque eu não ia ter dinheiro suficiente para ir só para estudar. Eu até poderia, mas eu não ia ter esse dinheiro suficiente. E o que me permitia era ir por 2 semanas e voltar. Mas eu não estava satisfeita, porque eu acho que 2 semanas ia ser um desperdício. Porque eu sabia que eu não ia aprender inglês em 2 semanas, ou não ia mudar minha vida em 2 semanas. Poderia, mas
precisa arriscar. E aí eu comecei a pesquisar outras possibilidades. Então, através de uma colega também, uma colega de trabalho, que também tinha feito intercâmbio, ela me contou, e aí eu adorei aquilo, e ela foi pra uma agência. Aí ela, eu vou te dar o contato e tal, é esse. Pô, beleza, meu sonho é fazer intercâmbio, mas é um sonho distante. E eu não imaginava mesmo que eu fosse fazer. Mas eu queria saber como seria. E se eu fosse, como seria? Então eu comecei a falar com essa agência de intercâmbio e a gente marcou uma consultoria. E nessa consultoria foi onde eu expus todas as minhas possibilidades, todas as minhas querências. E a consultoria fez isso aqui, ó. Abriu a minha mente para as possibilidades que o intercâmbio poderia me dar, tanto de lugares quanto de situações, vistas, essas coisas. E aí eu já tinha uma outra colega que tinha ido pra Irlanda. Então quando eu vi as possibilidades, né, pra poder, dos países e a quantidade de dias e cursos e tudo mais, eu pensei, bom, Irlanda é o lugar que a amiga foi. É bem legal, porque eu seguia ela no Instagram e eu vi as coisas que ela postava. É bem legal. E era um país também que era um dos mais em conta financeiramente, né? Eu não tinha muito. Na verdade, eu não tinha nada, né? Vamos ser real aqui. Eu queria planejar uma coisa assim, tipo, daqui a alguns anos, sabe? Eu vou pagando, ou então quanto que eu tenho que juntar pra poder. Queria saber quanto eu tinha que ter em dinheiro pra poder ir. Então, por isso que eu falei com a agência pra poder ir, né? Mas pra mim, isso ia ser pra muito mais pra frente. Enfim, aí eu comecei a pesquisar pela agência e a Irlanda me chamou a atenção. Não só a Irlanda, eu também tenho um sonho de ir para vários outros países. Mas como era o país que tinha mais facilidade, tanto para visto financeiro, quanto para mais tempo, né, de curso, e enfim, para eu estudar e trabalhar, tinha essa possibilidade. E era um país que já me chamava a atenção. Eu comecei a pesquisar sobre a Irlanda. Aí eu falei, cara, eu gostei. E assim, tem vários lugares da Irlanda maneiros. Eu sou apaixonada pela arquitetura da Europa. Mas a Irlanda, eu fui criada, né, numa área rural, digamos assim, meio rural, né, daqui do Rio. E eu gosto dessa tranquilidade. Quando eu fui morar no centro da cidade, eu passei a valorizar muito mais essa tranquilidade. E, vamos dizer, lá na Irlanda tem Dublin e Cork, né, tem outros lugares também, mas Dublin e Cork. Eu preferi Cork. Dublin é tipo Copacabana pra mim aqui no Rio de Janeiro, e Cork é tipo Campo Grande, que é onde eu moro. Então eu fiz essa comparação e falei, cara, eu prefiro Campo Grande. Pra morar, eu prefiro a tranquilidade de Campo Grande. Mas com o clima europeu, com toda a facilidade europeia, com todos os recursos, enfim, poder de compra, essas coisas. E aí eu escolhi Cork. Eu comecei a ver orçamento, quanto que eu precisava, e começou a ficar impossível na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar muito pra poder pagar isso, pra poder juntar isso. Só que eu sou uma pessoa que eu nunca consegui juntar dinheiro. Quer dizer, eu não conseguia. Eu não conseguia juntar dinheiro, gente. Eu realmente gosto de gastar. Gosto de gastar com o quê? Com essas coisas aqui, ó. Ó, conforto. Eu amo conforto. E aí, eu vi todas as possibilidades, mas eu iniciei um novo relacionamento, no qual eu preferi esperar mais um pouco, porque a gente tava planejando de ir junto, e não rolou, né? O relacionamento acabou. E quando o relacionamento acabou, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Ligar pra agência e falar, quanto que eu posso dar de entrada pra começar a pagar isso aí? Gente, eu não tinha R$1. Eu tava contando com o 13º. William, mas Eu falei, não, nem que eu fique pagando eternamente isso. Um dia eu vou, mas eu quero começar a pagar, porque eu queria me obrigar. Eu queria me obrigar a dar start nisso, antes que alguma outra coisa me distraísse e me atrapalhasse, me atrasasse nessa jornada. E aí, o que eu fiz? Dei entrada no intercâmbio. E quando eu dei entrada, gente, foi tão... sei lá, sabe? Eu não sei nem explicar o sentimento que eu tive. Eu fui pra casa de uma amiga, que eu tava na casa dela, e essa minha amiga também passou muitas coisas assim parecidas com a minha, sabe? De mudar de país, enfim, de estar nessa mesma vibe. E ela já tinha sentido isso que eu senti, e eu virei pra ela e falei, cara, eu dei entrada, agora eu vou. Tipo assim, não sei quando, mas eu vou. E aí a gente comemorou, e eu chorei de tanto, sabe, de emoção mesmo, de tipo assim, cara, eu sou capaz, eu consegui. E até hoje isso me emociona, porque tudo que eu tenho, tudo que eu consegui até hoje, de ser uma boa filha, me formar na faculdade, estudar, sabe? Criar meu filho, dar o melhor pra ele sozinha.
Só não vou falar sozinha porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, que é Deus e minha mãe, até hoje. Minha avó e meu pai, infelizmente, faleceram, mas também eram minha rede de apoio. Mas a gente não tinha muito recurso financeiro, principalmente pra isso, né? Tinha pro básico, mas não pra luxo. Não, isso pra minha família era luxo, era uma coisa impossível. E eu tento ser a melhor filha possível e eu tento dar o orgulho que meus pais merecem. Mas principalmente eu tento ser a melhor pessoa que eu posso pra Deus e pra mim. Me amar, porque eu passei muitas fases da vida querendo simplesmente deixar de existir. Nada fazia sentido mais. E hoje, vendo tudo isso acontecer, eu finalmente vejo sentido. E vai dar certo, porque quem faz dar certo é a gente. E disso eu sempre tive certeza, assim, na minha vida, que as coisas sempre deram certo pra mim, sabe? Por mais que eu tenha tropeçado aí no meio do caminho várias vezes, todas as vezes que eu quis fazer dar certo, deu. Porque eu sempre coloquei Deus na frente das minhas conquistas, Deus na frente dos meus planos, Deus na frente de todos os meus projetos. Hoje não é diferente. Deus cuida de cada detalhezinho. Ele me fez esperar, porque quando eu fechei o intercâmbio, eu fechei pra uma data de 1 ano, né, após a data que eu fechei. E aí eu sabia que talvez eu pudesse adiar, né? Eu sabia que eu podia adiar. Então eu pensei, bom, no ruim eu vou adiar e tá tudo certo. Então eu comecei a pagar, comecei a, né, sem deixar a peteca cair, tá? Porque eu continuava querendo dar o melhor pra meu filho, pra minha família, mas agora eu tinha um foco, né? Eu tinha uma motivação. Boletos são uma ótima motivação. Eu tinha boleto pra pagar e eu terminei de pagar o intercâmbio em alguns meses, menos de 1 ano. E eu falei, nossa, agora eu terminei, agora eu tenho que fazer o quê? Comprar a passagem? Gente, sim. Depois que eu comprei a passagem. Porque agora eu queria trabalhar, mas eu tinha um objetivo. Eu tinha lá, um foco, eu tinha algo pra alcançar e aquilo me motivava. Um sonho. Um sonho é sempre um bom motivo pra gente conquistar as coisas. E aí o que eu fiz? Trabalhei pra caraca. E mesmo que eu contasse com todo o meu salário, eu não ia conseguir. Eu adiei. Aí eu adiei pra mais 6 meses. E nesse adiamento, eu fiquei meio triste, né? Porque eu tava planejando e tal, e eu conversei com Deus. Aí a resposta que eu tive foi que todas as coisas são no tempo de Deus. Por mais que eu já tivesse ouvido isso várias vezes, dessa vez caiu como uma luva pra mim. As coisas só acontecem quando Deus permite. Então, eu ia fazer o intercâmbio, né? Mas eu só precisava esperar. Eu precisava esperar o momento certo, o momento de Deus. Porque eu não ia de qualquer jeito. Deus preparou o melhor pra mim. Então ia ser melhor do que eu pensei. Falei, Deus, se é pra eu adiar, não tem problema. Sem pressa. Adiei. Terminei de pagar o intercâmbio, eu fui comprar a passagem. Depois que eu comprei a passagem, eu falei, agora eu vou. Tem data. Eu tenho que ir. Vou me virar aqui, eu tenho que ir. Enfim, gente, tá tudo correndo muito bem, graças a Deus. Claro que tem aquele friozinho na barriga, porque coisas podem acontecer até lá, mas é aquilo que eu falei pra vocês, planejamento, né? Então, essa ideia do intercâmbio, ela não nasceu de uma hora pra outra em mim. Essa ideia do intercâmbio, ela nasceu há muito tempo atrás, no coração de uma olho inocente, e hoje está realizando isso. É gratificante demais. Eu agradeço muito a Deus por me dar a condição de finalmente estar realizando o meu sonho e principalmente de ter muito mais para me oferecer do que aquilo que eu imagino, do que eu penso, do que eu planejo. Então, se eu planejo grandes coisas, imagine Deus pra mim, né? Eu acho que não tem como dar errado, gente. A gente faz dar certo. Eu sou muito grata a Deus. Em primeiro lugar, eu sou muito grata a Deus por tudo. E até a parte de eu conseguir me planejar, de eu me tornar uma pessoa mais cuidadosa com as finanças, conseguir juntar dinheiro que eu não conseguia antes. Então tudo isso foi um aprendizado, um amadurecimento. Não fui fazer intercâmbio com meus 22 anos, mas tô indo agora com 32. e é isso, e é sobre isso, tá tudo ótimo, sabe? Dar uma vida melhor pro meu filho e pra minhas próximas gerações. É mágico demais, é mágico demais. Então, essa é um pouquinho da minha história até aqui. E tem muito mais vindo por aí. Espero que vocês gostem, acompanhem.
E se você se identifica, né, você pode comentar, pode me chamar aqui lá no direct, né, no Instagram. Você pode curtir, se inscrever nesse canal. Desculpem se eu falo muito, vou tentar resumir o máximo aqui, mas é isso, gente. Eu acho que se você tem esse sonho, se você tem um sonho, independente se for em outro país, intercâmbio ou outra coisa relacionada, corra atrás do seu sonho, faça acontecer, se planeje, porque, cara, com Deus não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E para de arrumar desculpa, porque eu poderia arrumar desculpa de que, pra mim não dá, é impossível, eu tenho um filho pequeno, com quem que ele vai ficar? Gente, meu filho ficou com a minha mãe a vida inteira para eu trabalhar e estudar. Essa é a vida da maioria das mães solo, né? Então, não tem problema nenhum dele ficar esperando um pouquinho a mãe dele voltar com uma vida melhor pra ele, né? Então, a gente sabe que a vida é feita de oportunidades e que quanto mais oportunidade eu puder dar pra ele dar certo, eu vou fazer isso, eu vou fazer minha parte. E é isso. Gratidão a Deus por tudo. Obrigada. E se inscreve no canal, não esquece. Se inscrever, dar like. Muito obrigada, gente. Beijo no coração, a paz do Senhor e muitas bênçãos pra vocês também.